Fala pessoal, tudo bem? Gente, hoje vai ter uma live muito legal aqui do Novo de São José. O Marcel Van Hatten, que chegou aqui agora. E a gente vai falar um pouco sobre o Novo, o nosso processo seletivo. E aí, Marcel, como é que tá, cara? E aí, Tiago, como vai? Tudo certo? Tudo tranquilo? Tá no Rio Grande do Sul ou tá em Brasília? Tô em Dois Irmãos, tô no Rio Grande do Sul. Legal, legal. Cara, agradeço E você tá a por São José? São José, perfeito. Estamos aqui sempre, né? Até o final da pré-campanha e campanha, a gente não pode sair da cidade. Concordo, fica aí. Tem que estar E sempre depois de andando. eleito, mais ainda. Vai ter que ficar bem Com desprendido certeza. aí. É, Cara, com certeza. A gente não pode ficar um minuto fora que é tempo perdido, né? é Mas, verdade. Marcel, cara, uma coisa bem legal que a gente tem identificado nas nossas conversas pela cidade, né? É que quando a gente fala em Partido Novo, cara, Marcel Van Hatten é um dos primeiros nomes que aparecem na cabeça das pessoas, né? Até se tu fosse candidato aqui, certamente seria eleito assim com 90% dos votos, não tenho muita dúvida disso não. E isso é bem legal, Marcel, porque, cara, isso é pela tua história, por tudo que tu fazes no Congresso, né? E em especial pelo teu protagonismo. E nós aqui de São José, a gente identifica que os nossos políticos em especial não têm esse protagonismo que a gente gostaria que eles tivessem, mesmo São José sendo a quinta cidade do estado. Então, cara, se tu puder compartilhar com a gente assim, o que tu acha importante para ser um protagonista na política, para fazer a diferença, que tipo de competências a gente tem que ter? Olha, Tiago, na verdade, a gente precisa ter essa vontade de mudar as coisas e de não dar muita bola para aquilo que as pessoas falam, muitas vezes em demérito aos políticos, né? A gente precisa saber que é um meio muito difícil, estava mesmo há pouco falando do professor Agliberto, né, que é o nosso candidato, pré-candidato agora a prefeito em São José dos Campos, em São Paulo. A gente sabe que é um meio muito difícil, muito mal visto pela população, mas é justamente por isso que a gente tem que mudar. É na política que deveríamos ter as pessoas mais qualificadas, as pessoas com maior condição de nos representar. Afinal de contas, é o caso aí de São José ou de qualquer município, lidar com o que é público, com o que é de todos, deve requerer justamente maior responsabilidade de um gestor. Daí eu vou aproveitar até para te apresentar um pouco, Thiago, para as pessoas que estão entrando aí. Tem muita gente que me segue no Instagram e que está vendo que eu estou ao vivo e está entrando na nossa live. Vou ler aqui um pouco do teu currículo, tem uma colinha aqui, para você também poder falar um pouco sobre isso. Estou vendo aí o Globo atrás de você, né? Legal. O Thiago, ele é viajado, né? Economista e mestre em engenharia pela Universidade Federal de Santa Catarina, cursou doutorado na Europa, né? Foi aprovado para cursar doutorado na Europa, Aprovado. Perfeito. mas optou por continuar desenvolvendo a carreira profissional nas áreas de finança e tecnologia, né? Então ele atua como planejador financeiro, Certified Financial Planner, né? Não sei se falei direitinho aí, Falou. respeitada certificação global para profissionais que demonstram comprometimento com a prática competente e ética de planejamento financeiro. Quem sabe você fala um pouquinho mais da tua história de vida e como foi parar na política, porque muita gente deve estar te perguntando isso agora, né, Tiago? Cara, é bem isso, né? A gente tem uma carreira profissional no mercado privado e nenhum envolvimento político partidário. Eu nunca tive nada até praticamente 2018. Então, sou economista, sou mestre em engenharia e desenvolvi minha carreira quase toda no mercado de tecnologia. Sou especialista em governo digital. Quando eu terminei meu mestrado, eu sempre tive essa visão de que a universidade ela é cara e ela tem que, e o teu trabalho ele tem que resultar em algo que fosse que retornasse para a sociedade, né? Então, quando eu fiz o meu mestrado, eu transformei ele num projeto de governo digital e submeti ele tanto para o doutorado na Europa quanto para a Organização dos Estados Americanos, ali dos Estados Unidos, né? E aí participei de um seletivo da OEA e eram 115 projetos de 16 países e 4 foram aprovados. Um foi o meu, de mestrado, que era para auxiliar governos na elaboração de políticas públicas em tecnologia, né, em governo digital.
Mano, aí começou aquela loucura de vida de aeroporto, né? Pega um avião, vai para o México, vai para a Argentina, vai para o Chile, vai para a Colômbia, vai para o Equador, vai para o Paraguai, vai para o Panamá, Costa Rica. E o que me fez, incrivelmente, sair dessa vida foi justamente o fato de o único país que eu não consegui uma agenda foi o Brasil. É mesmo? Cara, eu tive agendas com presidentes, tive agenda com ministros, tive agenda com embaixadores gerais, mas no Brasil, cara, tinha dinheiro internacional, tinha projeto, tinha equipe e nada, assim, só porta fechada. A gente vai falar depois sobre isso. E aí, cara, vida de aeroporto, tu se desgasta pra caramba. Eu acho que eu passei 3 dias do namorado viajando. É, eu me lembro de um dia, acho que era 23 de dezembro, eu estava no México, uma véspera de uma sexta-feira santa, eu estava no Equador. Então, cara, tu acaba perdendo a vontade porque tu não consegue aplicar o que tu está aplicando fora no seu país, né? E aí eu saí totalmente do mercado, tecnologia, governo digital, fiquei focado somente no mercado financeiro, né? E aí em 2017 voltei para tecnologia, mas no mercado privado. Cara, em 2018, assim, cansado, eu falei, pô, a gente precisa mudar, e a mudança vem por um partido, né, político, vem por apoiar um partido que efetivamente quer a mudança, aí me filiei no Novo. Cara, aí o legal do Novo é que eu não conhecia ninguém, me indicaram, Thiago, tem esse deputado federal para você votar, votei nele, sem conhecer, mas pelas estratégias, né? E aí, finalzinho de 2018, já em novembro, o presidente aqui do nosso núcleo municipal falou que São José poderia participar da eleição caso cumprisse com uma série de metas, né? E foi a primeira reunião que eu participei do Novo. Cara, aí dali para frente, assim, eu voltei para casa pensando naquilo, eu fui para o jantar, na verdade, aí voltei desse jantar pensando naquilo, mandei um WhatsApp às 3 horas da manhã, um áudio de 8 minutos para o presidente aqui do nosso núcleo. Cara, tô contigo, vamos fazer assim, assado. E aí entramos de cabeça no projeto e vendo, né, os resultados do Novo, tanto os vereadores, quanto os deputados federais, quanto o Zema, mostra que é muito possível fazer a diferença, né? E aqui em São José, em especial, é uma cidade que é a quinta economia do estado, é a quarta maior cidade em termos de população, mas tu pega, Marcel, os indicadores de educação pô, são horríveis, os indicadores de saúde são horríveis. Então, é uma cidade que trabalha muito, que paga muito imposto, cara, muito imposto. A gente pagou quase 2 bilhões de reais ano passado em impostos e não volta nada para a cidade. Né? Só volta de Brasília para cá o que é carimbado de Fundeb, SUS, e a prefeitura não capta nada do governo federal e só taxa todo mundo. É contribuição, é taxa. A gente perde muitas empresas aqui para as cidades vizinhas, né? Tem impostos menores, tem contribuições menores, tem alvarás menores, e a cidade, que é uma cidade que tem uma pujança muito grande no comércio e na indústria, acaba não conseguindo se desenvolver, né? Enfim, aí participamos de tudo isso, e aí um dia eu acordei assim e falei, minha vida tá muito legal, tô com tempo, acho que eu vou me candidatar a pré-candidato a prefeito para dar uma animada. E aí estamos com um time maravilhoso aqui em São José, nessa pegada, né? Candidatos a vereador, como é que estão os pré-candidatos aí? Estão animados? Cara, animados. Nós temos 11 pré-candidatos a vereador, nós poderíamos ter 29 na nominata, só que, cara, são 11 extremamente qualificados, são 11 que estão extremamente alinhados com a gente, e não é aquele candidato para fazer 50 votos, né, Marcel? Cada um tem meta de 2.000 votos, pelo menos, e se todo mundo atingir a sua meta, a gente chega certamente em 4 vagas na Câmara, 4 cadeiras, né? Muito bom, muito bom. E eu sempre digo, é importantíssimo a gente ter vereadores alinhados com o que vai decidir o futuro prefeito da cidade, além do que no legislativo, né, onde realmente tem
a maior defesa das ideias, né? O executivo coloca elas em prática. Então, é Perfeito. muito importante isso. E a vice-prefeitura? Vice-prefeitura, a Dai está aqui, Daiane Borges, cara, sensacional. A Dai foi um achado do nosso grupo de filiados. Ela é nutricionista, tem 35 anos, é da área de saúde, ela é mestre em nutrição, doutora em neurociências e desenvolveu vários cursos de liderança, professora universitária, cara, coordenadora de curso de universidade, então extremamente qualificada, extremamente gabaritada. E ela fez uma coisa, Marcel, assim que a gente até sente a responsabilidade, né? Ela tinha um trabalho de contrato, um contrato temporário no hospital aqui de Florianópolis, do Celso Ramos, que eu acho que ia por mais uns 12 meses, e ela pediu demissão para participar desse pleito com a gente, justamente por acreditar nas ideias. Puxa, E ela veio com a gente e falou assim, Thiago, se for só para participar, nem me chama, porque eu já vou escolher a minha roupa do dia da posse, porque é entrar para ganhar e fazer a diferença. Cara, e esse é o sentimento que a gente tem aqui. A gente fala que a gente vai para cima, né? Não tem meio termo, não tem... Cara, é ir para ganhar, não tem muita margem para dar errado, não. muito bom. Parabéns para a Dai, então, que está tomando essa decisão de vida mesmo, né? Se dedicando junto com você. Thiago, vocês já estão com vaquinha no ar ainda não? Os vereadores, algumas vaquinhas, a gente faz a nossa convenção na terça, nós vamos liberar a vaquinha depois de terça-feira. Então, já para dizer para o pessoal aí que está acompanhando o Thiago, quem é de São José, ajude na eleição também, financeiramente, se puder, né? Voluntariamente também, para encorpar, porque o Novo não usa dinheiro público, não vai usar um único centavo de dinheiro seu arrancado dos impostos para fazer campanha, a menos que você queira voluntariamente fazer uma doação. Então, vocês já estão vendo a dedicação do Thiago, da Dai, de todos os pré-candidatos a vereador, né? Se doando seu tempo, doando a sua reputação, porque no fundo é isso também, para É isso. concorrer numa eleição que não é fácil. A eleição municipal é uma eleição muito disputada, né? E por isso mesmo que ele precisa da ajuda de todos aqueles que puderem, né, fazer doação, participar como voluntário na campanha e assim por diante. Então, se você está assistindo a essa live e gosta da atuação dos deputados, também do Novo lá em Brasília, minha, do Gilson, que é de Santa Catarina, um abraço para o Gilson, Gilson, né? baita. E valorize os nossos mandatos, valorize também a chapa, né, os nossos pré-candidatos a prefeito, vice e vereadores da cidade de São José. Legal. Marcel, a gente recebeu algumas perguntas que o pessoal gostaria que eu fizesse para ti, que em São José é Opa, tudo muito, muito colaborativo, né? vamos lá. Cara, tu podia dar uma palhinha para a gente aqui dos privilégios que os deputados do Novo abriram mão, obviamente por isso não ser moral, né? Para a gente ter uma noção de quantos outros recebem isso e acham isso normal. A gente tem feito uma série de cortes, né, nos recursos que a gente teria à disposição. O primeiro deles foi ainda antes de chegar em Brasília, né? Cada deputado tem direito a um auxílio mudança, que é um salário extra no início do mandato e outro no final do mandato, né? E a gente abriu mão antes de chegar em Brasília desse salário extra que supostamente para ajudar na mudança. O problema é que ele é pago, inclusive, para os deputados reeleitos. Então, quer dizer, se o deputado já está em Brasília, já é deputado, ele se reelege, ele ganha 2 salários, né? Um no final do mandato e um no segundo mandato, ou no terceiro, ou no quarto, se ele for reeleito já mais vezes, do que ele receberia se não houvesse esse auxílio mudança. Então, esse foi o primeiro que nós abrimos mão. Além disso, nós não fazemos uso do apartamento funcional e de auxílio moradia e abrimos mão de uma série de verbas de gabinete, né? A gente não usa nem metade dos assessores a que teríamos direito a contratar. Na verdade, a gente usa bem menos disso. A média dos deputados do Novo é de 7 assessores, poderíamos contratar até 25, né? E nem metade da verba do cotão, né? Que é a cota de financiamento no mandato para comprar passagens aéreas para alguns custos que realmente são necessários. Mas outros que são desnecessários e a gente não faz com que eles sejam arcados pelo pagador de impostos, né? A minha média de gastos é em torno de 20% do total
que está à disposição, tendo sido até o deputado mais econômico do Rio Grande do Sul no ano passado, né? Então, o estudo faz com que o Novo demonstre na prática o que é cortar gastos desnecessários. A gente não pede só para os outros cortarem, a gente faz na prática e vai ser da mesma forma aí em São José, tenho certeza. Nossos candidatos a vereador vão abrir mão de uma série de regalias ou de privilégios, ou mesmo de verbas que podem não ser vistas como privilégios ou regalias, mas que são desnecessárias, assim como também na prefeitura, certamente você, né, e a vice-DAI vão fazer a sua parte para cortar gastos desnecessários. Perfeito. Ô Marcel, e uma outra pergunta que ficou aqui, que foi bem comentada aqui nas nossas redes, cara, como que vocês conseguem se relacionar com o Congresso que quase nunca está alinhado com os interesses do país? Assim, como que vocês conseguem, de uma maneira tão evidente, mostrar o que é claro, o que é positivo, o que é construtivo, o que vai trazer de benefícios, o cara vai lá e vota ao contrário? Como que funciona esse relacionamento? Olha, tem várias formas. Às vezes, pelo convencimento, é mais raro, mas acontece. Agora, com a pandemia, é um pouco mais difícil, porque a gente perdeu o contato pessoal com os deputados lá no plenário. A gente consegue por telefone, mas muitas vezes não tem, não temos a agilidade, né? A dinâmica que o processo exige, mas quando o plenário funcionava, a gente via que muitas vezes, conversando com colegas, né? Na maioria das vezes não os líderes que já chegam com a opinião formada, né, mas com aqueles que são os liderados, demais colegas das outras bancadas, eles, pensando melhor no assunto, podiam mudar de ideia. Também tem por meio da pressão popular que é feita muitas vezes de fora, inclusive por filiados do partido, né, sobre determinados temas. E nós não precisamos nem nos envolver muitas vezes nisso. Os próprios filiados ou a população em geral é contra uma determinada matéria, faz pressão e isso acaba mudando o rumo das coisas dentro da Câmara. Mas, como você disse, também tem muitas vezes que a gente se decepciona, que a gente sai triste porque uma determinada votação nós imaginávamos que poderíamos ter o apoio da maior parte do plenário, porque é simplesmente absurda a proposta protocolada, sob o nosso ponto de vista, mas nós éramos, né, derrotados. Faz parte da democracia, nós precisamos conviver com isso, nós estamos dentro de um parlamento com distintas visões de mundo e também, lamentavelmente, distintos interesses, né? Muitos lá não têm os mesmos interesses que nós temos. Também é importante lembrar que ninguém lá chegou sem voto, né? Então o eleitor é responsável pela qualidade dos políticos que nós temos. Acho que é importante nós lembrar, é muito fácil xingar os políticos e esquecer que quem elege os políticos são os eleitores, são os cidadãos. É claro que muitos se escondem depois que chegam no poder, mudam de opinião, aproveitam a falta de transparência e assim por diante, mas mesmo assim, muitos que são corruptos contumazes continuam se reelegendo, né? Então é importante a gente lembrar isso. Mas o mais importante de tudo, por isso mesmo, é que a gente amplie a bancada do Novo na próxima eleição. Nós tenhamos mais deputados federais lá em Brasília, além dos 8 que nós temos, que a gente já faz bastante barulho, somos só 8 de 513, mas quando tivermos lá 30, 40, 50, 100 deputados, aí sim a gente vai poder fazer uma diferença ainda maior para o Brasil, como vocês vão fazer aí em São José agora nessas eleições. Perfeito. Marcel, ano que vem começa uma nova gestão na prefeitura e certamente vai ser totalmente diferente das outras gestões, né? A gente vem de um cenário pós-pandemia, as famílias demandando mais serviços públicos, a receita caindo. Como que tu enxerga hoje o papel aí do Congresso, do deputado, para tentar tirar um pouco mais de Brasília e levar para onde efetivamente acontece a vida, o dia a dia das pessoas? Olha, em primeiro lugar, a gente precisa aprovar essa reforma tributária que está em discussão. Até o final do ano, imagino que vá ser aprovada, é o que todo mundo tem dito, inclusive no próprio Congresso, as lideranças estão trabalhando para isso. Na nossa bancada, o deputado Alexis Fontaine é o grande articulador dessa pauta, né, e entende muito do tema. E também a reforma administrativa, que é uma reforma que visa enxugar os gastos da máquina pública, reorganizar
todo o serviço público, garantir que nós tenhamos a valorização por meio da meritocracia dos bons servidores, né? Porque hoje nós temos uma régua que garante só a mediocridade no serviço público. Tem muita gente boa que poderia ser valorizada, mas por conta da estabilidade que protege quem é incompetente também, assim como protege os competentes, nós temos uma distorção no serviço público que precisa ser corrigida. Isso tudo vai impactar nos municípios também. Então, essas duas pautas são fundamentais, reforma tributária e reforma administrativa, e continuar defendendo toda a pauta anticorrupção que também nos levou a Brasília, né? Para garantir que os gestores municipais não façam besteira. Perfeito. Essa questão dos servidores é bem interessante, Marcel, porque nas conversas que a gente tem aqui pela cidade, né, quem é servidor já fala, o novo é contra o servidor público. Cara, não é. E aí você fala mais um pouco com a pessoa, ela começa a reclamar de que ela trabalha por 3, e tem 2 pessoas no setor dela que trabalham um pouco. Eu falei, legal, então nós somos contra aquelas 2 pessoas. Nós queremos efetivamente valorizar o teu trabalho, a tua liderança, a tua motivação, a tua competência. Cara, nós temos exemplos aqui em São José, Marcel, de filiados do Novo, inclusive, que são servidores públicos. Nós temos 2 vereadoras, candidatas a vereadoras, que são servidoras públicas municipais. Isso é bem legal. E tem uma afiliada nossa, que ela é engenheira, mestre em desastres naturais, e por um momento, ter sido contrário a um projeto que era equivocado da prefeitura, ela foi colocada numa secretaria que não tinha nada a ver com o que ela fazia. Imagina. Então, essas ingerências políticas também são, enfim, absurdas, né? Uma outra coisa, Marcel, que daí, se tu puder ajudar a gente nessa resposta, a gente ouve muito que o Novo privilegia só a classe A e B, né? Que o Novo não tem aderência, atração nas classes C, D e E. O que você acha disso, cara? Isso aí é uma falácia. Na verdade, é justamente o ataque que é feito ao Novo vem muitas vezes de quem justamente faz parte dessas classes, né? E que gozam dos privilégios que lhes foram garantidos há muitos e muitos anos, né? Lá mesmo na Câmara, quando dizem que a gente é o partido dos ricos ou que somos financiados pelos ricos, eu digo, olha, na verdade, quem teve as campanhas mais caras foram os deputados dos outros partidos, né? E financiados por dinheiro público. Nós tivemos campanhas financiadas com vaquinhas, como vai ser o caso também na campanha de vocês, vaquinha e doações privadas de pessoas físicas, não com dinheiro público, nem com milhões de reais de empreiteiras, daqueles que vivem às custas do Estado há tantas décadas, né? Então, e aquilo que o Novo defende é justamente para garantir para o cidadão mais pobre, para que ele seja atendido, tanto sob o ponto de vista do atendimento do Estado nas áreas básicas, saúde, segurança, educação, que não chega para o cidadão mais pobre, né? Por quê? Porque o Estado hoje, em virtude da defesa dos outros partidos e dos outros partidos, e dos outros, partidos políticos, exato, acaba focando muito em áreas que não são as básicas, em ter estatais, em uma série de privilégios que não deveriam ser vistos no setor público, isso sob o ponto de vista da gestão pública, e de outro lado também, na área privada, a gente vê que muita gente está fora, está na informalidade por conta dessas regras que são criadas pelos políticos que hoje, né, não permitem ao cidadão mais pobre, por exemplo, ter uma pequena empresa porque a burocracia é enorme, o sistema tributário é ruim. Então, hoje, acabou de sair um número que é extremamente preocupante. Nós temos muito mais pessoas no Brasil recebendo auxílio emergencial do que pessoas com carteira assinada. Então, quer dizer, a carteira assinada, que é idolatrada pelos políticos de esquerda, por toda a demagogia daqueles que dizem que defendem direitos trabalhistas, né, ela é um fracasso, porque tem menos gente com carteira assinada do que gente recebendo esse auxílio emergencial. Então, isso é um absurdo. Nós somos o partido que, pelo contrário, justamente defende os mais pobres, defende o acesso àquelas pessoas que hoje não têm acesso aos serviços públicos de qualidade, nem têm acesso ao trabalho digno e decente, precisam ficar na informalidade. Cara, perfeito, perfeito. E quando a gente conversa com as pessoas, em especial nessas classes, e fala tudo isso para eles, e mostra tudo isso para eles, eles têm noção realmente de que são desassistidos e são apenas
clientes, né, de partidos políticos que querem perpetuar essa forma É de fazer isso, é o política, velho clientelismo no Brasil. Exatamente. enganando com as Na propostas, né? verdade, esse discurso mesmo de partido de elite, partido de banqueiros, todas essas mentiras são espalhadas por quem? Justamente por quem se beneficiou de bancos a vida toda, de acesso Perfeito. a. Que prejudicou a legislação, inclusive, para evitar concorrência no sistema bancário, que foi financiado por banqueiros. Enfim, só para citar um, porque eu podia falar de empreiteiras, podia falar de outras grandes empresas, os campeões nacionais financiaram PT, PSDB, todos os grandes partidos que aí estão agora enlameados, e aí o novo, que é o Partido dos Banqueiros e da Elite, isso é uma piada. Uma piada total, né? Marcelo, temos mais 3 minutos, é isso? Até às 5 e Isso. 10 Em Beleza. seguida, eu vou fazer uma live, já vou fazer a propaganda, porque eu fiz a propaganda enquanto eu fazia a live com o professor Agliberto, fiz propaganda tua. Então, a próxima live minha é com o Mário Bom, quem quiser depois acompanhar, que é o nosso pré-candidato a prefeito de São Caetano do Sul. Mas vamos lá para São os nossos Caetano. minutos finais. Legal, legal. Cara, é importante falar para quem nos ouve, né? São apenas 29 pré-candidatos a prefeito no Brasil, pelo Novo. Todos eles passaram por um intenso seletivo. Então, não é 29 em Santa Catarina, são apenas 29 no Brasil e todos estão muito bem preparados. Marcelo, a gente tem os nossos pré-vereadores. A gente tem a Carla, o Crislan, a Márcia, a Rosana, o Sérgio, o Diego, o Giovanni, o Michel, o Laurindo, a Tânia e o Thiago Bertola. O que você falaria para eles, além de para mim e para a Dai, nessa caminhada que a gente vai ter até o dia 15 de novembro? Olha, o Brasil depende de vocês. O fato de vocês tomarem a atitude de concorrer a vereador, você a prefeito, a Dai a vice, enfim, num município como São José, demonstra compromisso com o Brasil. Nós não vamos mudar as coisas em Brasília se a gente não começar a mudar na nossa cidade. Muita gente se engana achando que a solução no país está apenas, né, em mudar STF, Congresso, Presidência da República, não importa. Claro que nós precisamos ter pessoas boas nesses órgãos, mas as pessoas que lá estão começaram em algum lugar. E nós precisamos começar nos nossos municípios. Eu também comecei como vereador aqui na minha cidade de Dois Irmãos, né? Tem uma trajetória que muita gente nem conhece. Eu concorri 3 vezes a deputado estadual, perdi as 3 eleições para deputado estadual, ganhei para vereador, depois perdi as 3 para deputado estadual, fiquei na primeira suplência em 2014, na última tentativa de deputado estadual, acabei assumindo por 3 anos e depois de 3 anos de mandato, aí sim tive essa honra de ser o mais votado deputado federal do estado do Rio Grande do Sul. Então, nada vem sem muito idealismo, né? Muito trabalho. Então, é preciso manter o idealismo, não esmoreçam. Vai ter momentos que vocês vão se perguntar por que vocês estão na política, qual é o motivo realmente de estar servindo aos outros, se tantas críticas virão, e isso, lamentavelmente, também acontece, tem que aprender a conviver com elas, levantar a cabeça, ir para frente e trabalhar até o dia da eleição para poder chegar com a vitória, né, no dia 15 de novembro e garantir para São José um futuro melhor do que esse presente que vocês têm aí hoje. Perfeito. Marcelo, queria terminar também agradecer o Barbieri, que é o nosso filiado. Ele comentou comigo faz umas 2 semanas, Thiago, o que tu acha de uma live com o Van Hatten? Falei, cara, eu acho legal. Aí quarta-feira ele me ligou, tá agendada já para sábado às 5h40. Eu falei, bacana. Cara, beleza. Então o pessoal aqui, filiado, super dinâmico, o pessoal pega junto, cara, tá todo mundo junto, todo mundo no projeto. Enfim, a gente realmente quer a mudança, a gente vai ser a mudança, não tenho dúvida disso. E esperamos, né, você, o Gilson, aqui em São José, caminhando com a gente um dia pela cidade, fazendo uma apresentação, porque certamente a tua figura é muito querida aqui na cidade. Imagina, vai ser um prazer. O Gilson é um parceirão. Estou muito contente com a parceria que a gente tem na Câmara. Todos os 8 federais, todos os outros 7, né? É realmente uma família, são amigos grandes. O Gilson, enfim, do estado vizinho. Estive em Pomerode com ele faz pouco tempo. A gente está fazendo uma mentoria junto, concluí hoje, dei a última aula da mentoria. Foi muito bacana. Legal. A experiência também. E, sinceramente, Santa Catarina é, mais uma vez, vanguarda para o Brasil. O trabalho que o Novo está fazendo Perfeito. Aí no estado. O Eduardo, que é o nosso presidente nacional do partido, que é de Santa Catarina, né? Eduardo Rodrigo Ribeiro, que foi presidente do diretório estadual aí também, do Novo. Parabéns a ele por tudo que tem feito pelo nosso partido nacionalmente e garantido, né, que, enfim,
candidatos como vocês sejam motivados e os demais pré-candidatos, ou pré-candidato como vocês, pré-candidatos a vereador, né, também motivados a fazer o melhor pela cidade e pelo Brasil. Beleza. Marcel, muito obrigado, cara. Imagina a tua agenda hoje, várias lives, né? Falando com todo mundo. Depois descansa um pouquinho, porque, cara, tu vai ser muito usado nessa eleição, hein? Estou à disposição, é sempre um prazer. O que mais me interessa na política é ajudar as pessoas a fazerem a mudança, né? Acho que esse é o maior legado que eu posso deixar. Não é o que eu estou fazendo em Brasília, claro que isso é muito importante também, mas acho que o mais importante ainda é você inspirar outras pessoas, porque sozinho eu não posso fazer tudo o que eu gostaria. Pelo contrário, sozinho eu vou fazer só um pouquinho. Agora, podendo inspirar outras pessoas, ajudá-las, sem dúvida nenhuma, a gente vai conseguir fazer a mudança que a gente quer muito mais rápido. Parabéns pela tua decisão. Thiago Paulo, sucesso e, enfim, São José merece vocês aí. Tudo de bom. Valeu. Obrigado, Marcel. Obrigado. Bom final de semana. Obrigado, igualmente. Valeu, pessoal.